com muito prazer e alegria, não é, Pina? É! E é com muita alegria que nós iremos iniciar a nossa live junina. A nossa vontade era que todo mundo estivesse aqui, todo mundo vestidinho de matu, com chapéuzinho, com vestidinho de chita, mas no momento não é possível. Vamos ter só mais um pouquinho de paciência, que logo estaremos de volta. Então, vamos aproveitar nossa live, meninas? Vamos sim! Vamos fazer o possível para levar alegria para casa de vocês! Ô, gente, vamos sim, Maçutada! E vamos começar a nossa live muito animada, com muito forró e muito quentão para esquentar o coração. E essa live vai ser arretada de boa! E o projeto está de bem de boa! O projeto, eu sei, o que seria do Brasil sem essa gente inteligente? E os nossos alunos deram um show de aprendizagem, de arte, ficou tudo muito bonito. Nós vamos ter culinária, vamos ter jogos juninos, vamos ter dancinha, batucada e vamos ter também o rei e a rainha do milho. Não é, já queremos agradecer a participação de toda a nossa equipe pedagógica, professores, as famílias, os pais e as mães que se empenharam para participar daquele momento na cozinha. Queremos agradecer também a participação e o apoio da CIMED, que sempre está nossa parceira, sempre está dando todo o apoio à Escola do CIMED. O nosso cinegrafista, que é o Júnior, que sempre que a gente solicita, ele está aqui. Valeu, compadre Júnior! A equipe de coordenação da Secretaria Municipal de Educação, aquele abraço! E o projeto está uma coisa linda de se ver, não é, comadre? Tá lendo demais, sô! Ah, E vamos que vamos! Olá, pessoal da Escola Luzinete e das escolas demais que possam estar assistindo. No ar, o programa Escola Luzinete mais você. Estamos hoje aqui reunidos para falar um pouco sobre as festas juninas. Mas antes da gente começar a conversar com o professor Fernando Jumper, de História, que trouxe muita coisa boa para falar, temos um texto aqui para a gente ler para vocês. Preste atenção, gente. Olha só. Isolamento social é necessário. E por isso, estamos impedidos de circular, de aglomerar, abraçar, beijar, pegar no colo, visitar, encontrar pessoalmente. Somos seres de contato, do convívio pessoal. Nós, seres humanos, somos seres grupais. E neste momento, uma de nossas principais características encontra-se suspensa, em stand-by, fazendo-nos repensar quem somos. Afinal, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Para onde tudo isso nos levará? Quanto tempo isso ainda irá durar? E tantas outras perguntas que nós não sabemos das respostas. Já sabemos que ninguém está imune ao coronavírus, mas que alguns grupos eles serão mais vulneráveis a ele, podendo levar a consequências fatais. A forma de nos defendermos passou a ser um exercício coletivo de proteção. Estamos todos sendo instruídos a nos unirmos e melhor enfrentarmos o vírus, fazê-lo circular o mínimo possível, até que surjam formas efetivas, tá, gente, de eliminá-lo. Com isso em mente, proteger a nós mesmos passou a ser proteger o outro. Eu me protejo e protejo a pessoa que está ao meu lado. Os cuidados são inúmeros, a ponto de ficarmos com uma escola vazia. Este espaço tão produtivo deveria estar cheio de alunos, carregando palhas. Você que é aluno que está assistindo, está lembrando aí de há 2 anos atrás, carregando palha dentro da escola, colocando bandeirinha, ensaiando quadrilha, procurando música, provando roupa de chita, consumindo o juízo da gestão das escolas e dos professores para ter espaço para ensaiar. Ou até, quem sabe,
brigando com a sua turma porque ainda tem gente que não vendeu os bilhetes do balaio. Enfim, o tempo passou a ser, aparentemente, algo a ser reconsiderado a partir de agora. Teremos que buscar, através da criatividade, outras formas de configurar o tempo. Algo novo, respostas novas. Parece fácil, né? Mas só parece fácil. Mudar, readaptar-se à situação, exige alternativas. E muitas vezes não queremos a mudança, queremos voltar ao jeito anterior. Se existe algo que já aprendemos com tudo isso, além de que precisamos contar uns com os outros, é que não voltaremos para o mesmo lugar. Talvez isso gere um desconforto, porém também estamos nos dando conta que tudo isso poderá nos levar a um lugar melhor. Querendo ou não, as mudanças estão acontecendo. E é nessa vibe de mudança que hoje estamos aqui. Professores, alunos e funcionários da Escola Municipal Luzinete Lindalva Jatobá, transmitindo essa aula live, essa aula programa, né? Um programa chamado Mais Você. E o tema principal de hoje é: a festa, ela não acabou. Nós estamos apenas em transição. Não é isso, professor? Exatamente. Nenhum processo cultural ele é uniforme. A própria existência das festas juninas ela vem se alterando ao longo do tempo e ela se adapta às realidades e às demandas da sociedade em cada época. Nós temos uma demanda bem diferente ultimamente. Estamos em transição, tendo há 2 anos festa junina transmitida, né, pelo YouTube, pelo Instagram e por outras redes sociais. A gente está reaprendendo a viver, a gente está se readaptando, né? E a gente pode dizer que nós estamos tendo uma virada histórica? Com certeza. O coronavírus ele é um marco histórico. O problema é que, como qualquer pessoa que viveu um processo histórico, ela só tem dimensão do processo histórico que ela viveu quando ele acaba. Quando ele acaba, que olha para trás, né? Isso. E percebe a história que construiu, não é assim? Exatamente. Só é pensar em qualquer evento político, qualquer coisa, impacto social que você viveu na sua vida, principalmente quem já tem mais de 20 anos, que viveu alguns reveses aí da vida, só quando você olha para trás você consegue enxergar o processo todo, enxergar onde foi que aconteceu algo, onde foi que a coisa começou. Mas enquanto você ainda está vivendo ele, a coisa fica muito complexa. É verdade. Mas fala um pouquinho pra gente das festas juninas, onde foi que aconteceu, como foi que chegou no Brasil, onde foi que começou tudo isso? As festas juninas, ela é bem interessante porque ela não, embora ela seja uma coisa tipicamente da cultura nordestina, ela vem da Europa. Não necessariamente no formato que a gente conhece, com quadrilha, comida de milho, etc. Mas, na Idade Média ainda, a Igreja Católica ela precisava converter pessoas que eram de outras religiões, que ela chamava de religiões pagãs, mas eram várias religiões. E a maioria dessas religiões tinha cultos e celebrações em volta de fogueiras, justamente no solstício de verão do continente europeu. E é bem engraçado que as festas juninas elas acontecem no nosso solstício de inverno, porque como são hemisférios diferentes, né, vou para a área da geografia um pouquinho, como são hemisférios diferentes, as estações do ano são contrárias. Quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa. Quando aqui é primavera, lá é outono e vice-versa. Então as festas aconteciam no verão, porque eram festas ao ar livre e eles usavam fogueiras. A Igreja Católica aproveita para absorver esse pessoal sem que eles percam essa festa, fazendo uma festa ligada a um santo da Igreja Católica, que é São João. Isso. E aí, quando chega no Brasil, com a colonização dos portugueses, vai deixar de ser a festa de São João. A fogueira ela vai se espalhar para toda a festa dos santos do mês de junho, e os santos que eram mais presentes na cultura dessa região canavieira e da civilização do couro, né, que é a civilização do sertão. Essas duas regiões aí do Nordeste, litoral e sertão, elas vão absorver dos santos que elas tinham mais prática da fé, né, que é, no caso, Santo Antônio, São João e São Pedro, que vai juntar os 3 santos. Que legal, professor, é uma viagem realmente na história. Estão vendo, alunos, que não é só de dançar forró e nem é só, né, de comida típica, tem toda uma história por trás. E aproveitando, tem aqui algumas perguntas, professor.
O que você já falou agora já se enquadra na primeira pergunta, que era o que você trouxe de curiosidades das festas juninas, né? Você já deu uma viajada aí na história. E me diz uma coisa sobre Luiz Gonzaga. Tem alguma informação assim bem legal para essa juventude aprender de onde veio, quem é? O Luiz Gonzaga, famosíssimo, acho que todo mundo já dançou Asa Branca na escola, ou Cintura Fina, ou Riacho do Navio, Pagode Russo, enfim, tantas outras músicas do Luiz Gonzaga. E o peso e a importância do Luiz Gonzaga não são só suas músicas, mas a forma como ele levou a cultura nordestina para o Brasil inteiro e até para o mundo, mas principalmente para o resto do Brasil. Porque o povo nordestino ele sempre foi um povo que produziu muita cultura. A gente sempre produziu muita música, a gente sempre produziu muita literatura, muita arte, Sim. Porém, isso ficava muito preso aqui. Entendi. E quando o Luiz Gonzaga vai para o Sudeste, começa a cantar lá no Sudeste, ele começa a levar essa cultura nordestina para outras áreas e principalmente levando elementos de fato. Eu estava numa aula remota esses dias com alunos aqui do Luzinete e eu falando a forma como ele faz questão de manter características que pra gente é falar errado, Sim. mas que são características culturais, como a própria letra de Asa Branca, quando ele diz, quando eu olhei a terra, ele não diz que olhou, ele diz olhei. Exato. E ele leva isso não como um tom de a galera lá não sabe falar, pelo contrário, não, isso aqui faz parte da nossa cultura, a gente fala um português diferente, é um português nosso. Isso. E isso ficou meio perdido, principalmente na década de 80 e 90, mas vem sendo retomado, como por exemplo, com coisas como os filmes Shaolin do Sertão, Cine Hollywood, que eles usam termos próprios que a galera costuma chamar que é o dialeto cearês, que por ser justamente do Ceará. Então, o Luiz Gonzaga ele transcendeu a barreira cultural do Nordeste, ele levou o Nordeste para todo mundo, tanto que se qualquer pessoa que não é nordestina for perguntar diga algo do Nordeste, a primeira coisa que vem é Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Ele não é de Pernambuco, ele é do Nordeste Ele hoje. é do Nordeste, exatamente. Você tinha falado aí, né, que as festas juninas, elas trazem fogueiras, essa coisa toda, né? E hoje em dia, a questão da fogueira, ela é até proibida, né, nas cidades e tal. Mas antigamente, vou falar igual minha avó, minha gente, antigamente, se não tivesse uma fogueira na frente de casa, dizia que era São João triste. Mas o que é que tu tem para falar de fogueira e de fogos de artifício pra gente? Por que a coisa mudou tanto? Exato. Como eu disse, as fogueiras elas tinham origem nessas outras festas que foram ressignificadas pela Igreja Católica. Elas trouxeram um outro significado e eu acho que esse é o ponto mais interessante da festa junina. A festa junina ela começa desde sua origem como uma festa religiosa, mas com o passar dos séculos, principalmente chegando do século XIX para o século XX, ela vai se desprendendo da religião e ela vai se tornando uma festa do povo. Você não precisa ser católico para participar das festas juninas. Ela vai ter um significado para os católicos, vai ter um significado para os protestantes, vai ter um significado para quem não tem uma religiosidade. Então, ela se torna algo literalmente cultural. E dentro dessa cultura vão vir as fogueiras, que já estavam nela, e os fogos de artifício, principalmente porque os fogos de artifício eles eram presentes em toda e qualquer comemoração. Só que como o São João, ele é uma época que está tendo sempre fogueira, então essas coisas de fogos elas acabam se somando. E virou de fato uma brincadeira. Os fogos eram uma brincadeira, só que eles foram ganhando outras proporções, né? De fazer sempre fogos mais bonitos, ou com mais explosivos, ou mais chamativos, até que vai chegando nos finais do século XX e você vai tendo dois problemas. O primeiro, mais uma vez dialogando aqui a história com a geografia, é que a partir da década de 1970, o Brasil ele se torna um país urbano. Até a década de 1960, o Brasil era um país rural. A maioria das pessoas moravam nas áreas rurais. Então, a tradição das fogueiras fazia todo sentido, como você falou, o exemplo da sua avó.
Por que era triste? Porque uma casa era aqui, a outra era bem mais distante. Então, acender uma fogueira dava luminosidade, trazia pessoas. E a fogueira ela não trazia malefício para a saúde porque ela estava numa área aberta. Bem aberta, bem ampla. A partir da década de 70, quando o Brasil começa a se tornar um lugar urbano, as pessoas saem. Faz o processo que a gente da geografia chama de êxodo rural, saindo do campo para a cidade. E aí, quando elas fazem esse êxodo rural, elas levam a tradição da fogueira para dentro das cidades. Só que, aí, como na cidade uma casa é encostada na outra, verdade. você faz a fogueira na sua porta, a fumaça entra na casa do vizinho. O vizinho faz a fogueira na porta dele, a fumaça entra na sua casa. É verdade. E aí, para quem tem problema respiratório, para quem tem alguns tipos de animais que também não... É complicado. E aí os fogos acabam sendo um somatório nisso. Porque os fogos têm dois problemas, né? Tem tanto o problema dos animais, que tem muitos cães e gatos, mas principalmente cães, que sofrem com isso. Às vezes tem até ataque cardíaco, é bem complicado. Mas também tem o problema da periculosidade, porque os fogos de artifício eles podem ser manipulados, eles são uma brincadeira, fazem parte da festa. Não está errado usar, mas ele tem que ser usado com responsabilidade. Isso. Assim como a fogueira. A fogueira ela não é um problema. Se ela for numa área aberta, se ela for bem pensada, bem feita e bem colocada. Porque ela é um símbolo. A questão é quando você faz de qualquer jeito, quando você faz com responsabilidade. A gente tem, por exemplo, aqui em Alagoas, o muito comum são os famosos mijões, né? Que é que tem até guerra, exato, que tem guerra. Quando começa a partir para esse lado de ferir o outro, agredir o outro, fica complicado. Aqui em Alagoas tem os mijões, na Bahia tem as espadas de São Jorge, as espadas de fogo. Então, eu morro de medo. Sempre acontece acidentes, queimaduras, isso é bem complicado. Só que também a gente tem que entender que a cultura ela é algo mutável, ela se transforma. Então, se hoje a gente tem outra demanda, a gente também tem que repensar a cultura e entender onde os fogos e as fogueiras se encaixam na nossa nova realidade. Não abandoná-los, mas fazê-los dentro da realidade. É isso aí, gente. Então, preste atenção ao que o professor Fernando explicou. Deixou de uma forma muito bem clara. Se você mora na zona rural, se é uma casa distante da outra, entendeu? E aí tem uma fogueira lá por tradição, ok, é uma coisa assim, esporádica, né? Não vai estar entrando a fumaça na casa do vizinho. Mas na cidade não é legal, tá? Uma casa juntinho da outra, uma fogueira na frente de casa, entra a fumaça na casa do vizinho, faz mal ao pessoal, faz mal até aos animais. E os fogos também, né, gente? Crianças autistas, né, elas sofrem muito com barulho de fogos. Então, vamos prestar atenção, curtir as festas, mas ser também bem empático, né? Se colocando no lugar do outro. Ok, professor. Aí vamos ver aqui. Eu ainda tenho aqui duas perguntinhas para finalizar. Uma seria sobre o forró, mas a outra, ela fala o seguinte. Essa época junina, o pessoal usa muita roupa de chita, roupa xadrez, né? Mas também é feita uma alusão muito grande ao cangaço. Isso. Nesse período, né? E por que essa ligação tão forte do cangaço com as festas juninas? Exato, porque a festa junina, ela está para o Nordeste, para todos os estados do Nordeste, como o Carnaval está para o Rio de Janeiro e Salvador. Ele é uma festa de todo o país, mas alguns estados têm uma representatividade maior. Então, sempre que você remete à festa junina, você vai remeter aos símbolos do Nordeste. E o cangaço vai acabar se tornando um desses símbolos do Nordeste justamente por causa do contexto histórico que ele viveu. Porque o cangaço ele vem numa época, que é no início do século XX, numa época onde você tinha um grande poder dos coronéis, dos grandes donos de terra, e você tinha uma pequena presença do Estado, da lei na vida das pessoas. Principalmente quem vivia longe das capitais, ou seja, o pessoal do sertão. Mas também na zona da mata isso acontecia. Mas, principalmente as pessoas que estavam nos interiores, elas viviam muito à mercê dos poderosos. E quem não se enquadrava nisso, ou se retirava, ou tinha que encontrar uma outra forma de viver ali. E aí a gente vai ter dois movimentos característicos. Um é o messianismo, né, que são aqueles profetas que vão andar com o pessoal pelos sertões e que vão encontrar na fé cristã um caminho para resistir a esse sistema que você vai ter
tudo somado, né? As condições climáticas, com a falta da presença do governo, com o abuso dos poderosos. Então, quando tudo isso se soma, a galera vai encontrar a solução em 3 formas. Ou eles vão sair daqui, muita gente vai embora. O Nordeste, gente, é bem importante falar isso, ele não é pobre. Sim. Ele perdeu, ele teve as suas pessoas retiradas daqui. Então, se a nossa riqueza é a nossa gente e levaram a nossa gente, fica difícil. Ou pior, a nossa gente às vezes teve que sair porque não tinha como viver Como aqui, viver, né? é verdade. Então, se tem um movimento... São os retirantes? Isso, os retirantes. Os retirantes. Que foram em busca de uma vida nova Isso. na cidade grande, né? Exato. Abandonando a terra natal. Isso. Aí o messianismo tentava encontrar a coisa na fé, o cangaço, por outro lado, ele tentava encontrar na força mesmo. Tentava encontrar... Tem que fazer o que Lampião exato. quer. Exatamente. É desse jeito. E de onde vem o cangaço? O cangaço vem desses próprios poderosos, que contratavam os famosos jagunços. É sempre como a gente, quando tá vendo novela, como quando é cantado. sempre fala em jagunço. Os jagunços. Quem é o jagunço? O jagunço é um cara armado que trabalhava para esses caras ricos e poderosos coronéis. Só que quando esse jagunço ia embora, ele ia fazer o que da vida? Sim. Quando ele estava demitido. Então, ele não tinha mais nada. Ele viveu a vida toda sabendo ser só uma pessoa truculenta. Então, se ele conquistou tudo na força, ele vai fazer na força. E aí que surgem os primeiros grupos de cangaço, que o termo mais correto, porque sempre tem aquela história, né? Lampião é herói ou bandido. O termo mais correto é um termo que é usado, inclusive, por um historiador inglês que se dispôs a vir estudar aqui no Brasil o cangaço, né? Que é o Eric Hobsbawm, que ele usa o termo banditismo social. Ou seja, ele faz algo fora da lei, algo marginal, algo que está errado, mas ele faz isso diante de uma condição a qual ele foi imposta. Não quer dizer que ele é uma pessoa boa, nem quer dizer que ele é uma pessoa ruim, portanto. Quer dizer que ele é fruto daquela sociedade, daquele momento. E aí o cangaço, embora ele teve esse lado cruel e truculento, ele também tem um lado da resistência. E aí, parafraseando o escritor Euclides da Cunha, quando ele fala da Guerra de Canudos, ele usa uma frase que a minha professora de língua portuguesa usou no meu 2º ano do médio e eu não esqueci nunca, que é: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Porque toda a condição climática, somada à condição social, somada à realidade cultural e principalmente pela religiosidade, porque quem tem parente ou quem é de uma religiosidade, de um catolicismo mais popular, não o catolicismo mais dogmático da igreja, mas o catolicismo mais popular, tem aquele costume de Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu cresci com a minha avó dizendo isso. Também ouvi muito isso. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então você tem que aceitar a situação. Então ou você aceita ou você briga. O cangaço ele vem nessa resistência, nessa vibe de tentar ser forte. Então, como ele é um símbolo, ele pode ser um símbolo de violência também, mas houve uma releitura do símbolo do cangaço para um símbolo de força. Entendi. Então, como ele representa essa força nordestina, ele é somado nas festas juninas como representatividade do nordestino. Perfeito. E para finalizar o nosso papo, para a gente ouvir a nossa primeira música, me fala um pouquinho desse ritmo que o nordestino gosta, que é tocado nessa época, que infelizmente hoje está tocando menos em função da pandemia, né? Exato. Mas o tal do forró, me fala um pouquinho do tal do forró. O forró, ele tem várias discussões sobre qual seria a origem, e a origem mais aceita é que os bailes eles eram comuns justamente nessa época de São João, justamente por causa da festa junina que já existia. E aí se juntavam os músicos daquele lugar para tocar e as pessoas para dançar o famoso rastapé, né? Que seria com os pés arrastados. Por quê? Porque era dançado no chão de barro. Se você dançasse batendo muitos pés, levantava muita poeira. Então, a forma de arrastar o pé levanta menos poeira. Mas também tem a teoria de que o nome forró ele viria de alguns bailes feitos por fábricas ou por grupos ingleses que estavam no Nordeste, que é uma coisa que a gente esquece muito, mas várias empresas, grupos ingleses, franceses, de várias nacionalidades europeias vieram para o Nordeste durante o final do século XIX e início do século XX. E eles trouxeram instrumentos musicais. A nossa sanfona, ela é uma nordestinificação do acordeão francês. Tanto que muita gente chama de acordeão, porque o acordeão ele é um instrumento francês
era muito popular na França, é um instrumento europeu muito popular na França, que veio com o francês para aqui e a galera aprendeu a tocar e criou um ritmo novo, né? E o nome forró seria porque os bailes, eles tinham escrito em inglês e português. E em inglês tinha for all, que é para todos. Para todos. E aí, quando a galera não... Não é que a galera não sabia falar, mas é que o pessoal dizia, vamos pro for all. For all. For all, forró, forró. Entendi. E aí- Entendido, professor. Ia completar? Não, Sim, tranquilo. entendi. Então, já que falou aí na questão do forró, né? Nós vamos ouvir um forró. Com certeza. Nós estamos aqui com duas alunas da Escola Luzinete, desenroladas, né? As duas meninas cantam, né? É a Meirelle Karine, do 8º ano C, e a Maria Victória, também do 8º ano C, né? São suas também, não são? Exato. Pronto. Minhas alunas tinham- E elas trouxeram algumas músicas pra gente hoje. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Voltamos! Após ouvir essa música tão linda, mas agora estamos aqui no cenário com a professora Ianês, que vai falar um pouco pra gente desse cereal tão importante, tão cultivado e tão consumido nessa época, que é o milho. Não é, professora Ianês? Bem-vinda, professora Ianês! Vamos aqui falar para os nossos alunos Com certeza. sobre o milho. O que é que você tem a falar sobre o milho, professora? Bom, a gente tem que lembrar que o milho, né, é uma iguaria que não só faz parte das festas juninas, ele não está ligado somente à tradição junina, mas também ele está presente no nosso dia a dia. A gente faz vários pratos com o milho, né? Tanto saladas. Nós podemos também fazer o famoso cuscuz. Quem é que não gosta de cuscuz? Munguzá, É né? O verdade. munguzá. É verdade. E também o bolo, né? O bolo de milho, a pamonha. Esse cereal também, ele é muito importante para a nossa saúde. Ah, que legal, professora. Certo. Então, como a senhora já está entrando aí na questão da saúde, tem até algumas perguntas aqui que foram selecionadas para fazerem, porque sabemos do seu amplo conhecimento na ciência, né? Então, queremos ouvir a sua opinião. E antes de falar da questão da saúde e da culinária em específico, me diz uma coisa, demora muito tempo da época em que o milho é plantado até ele ser colhido e ir para a mesa da gente? Quanto tempo isso Olha leva? só, do plantio à colheita do milho, ele leva de 4 a 6 meses, certo? Para colher, Sim. tá? Agora também depende muito da região e do clima, tá? Isso também a gente tem que olhar que o milho também, quando ele está maduro, né, as espigas maduras, elas levam em torno de 50 dias para ficar maduras. E também para você colher o milho, é muito importante você observar que as espigas, elas ficam, né, com os cabelinhos amarronzados, certo? E também as espigas também, elas ficam mais graúdas. Então a gente leva esse tempo. Esse tempo, né? Para poder ir para a panela cozinhar ou ir para a fogueira assar, né? Com certeza. Ai, minha gente, como é bom. Então, olha, quem não mora por aqui pelo Nordeste, que não tem muito milho por aí, deve sentir falta, viu? Porque ele é bom. A gente tem até mais uma perguntinha aqui. Em termos de nutrição, ele é muito nutritivo? Ah, é muito, muito rico em ferro, em proteínas, carboidrato, porque ele nos dá energia. Também ele contém o fósforo,
o zinco. Também tem gorduras, mas não é muita gordura, tá? Então, ele é riquíssimo em vitamina E, vitamina C, Que ótimo. vitamina B9. E aí a gente tem várias... Ai, que ótimo. A gente utilidades. às vezes fica fazendo, não estou dizendo que não seja necessário, eu sei que algumas vezes é, mas às vezes a gente fica fazendo complemento de vitamina, né? Com medicação, com coisa de farmácia, e a gente tem nos cereais os nutrientes, Com certeza. as vitaminas que a gente tanto precisa. E em coisas tão baratas e tão comuns aqui, né? Na nossa região. verdade. Muito bom, professora, muito bom mesmo ouvir você. Então, já que você disse isso, me diz uma coisa, milho engorda? Não. Meu Deus do céu, vai, diz logo se milho engorda. Não, o milho não engorda. Na realidade, o milho, ele favorece a você, ajuda você a emagrecer. Entendeu? Por quê? Porque ele contém fibras. E fibras, né, insolúveis. Entendeu? Sim, estou entendendo. Então, ele vai ajudar também na saúde intestinal. Então, ele não engorda, ele ajuda a emagrecer. Então eu posso dizer que o que engorda é o que é acrescido, né? O que é Porque a gente vai acrescentado. fazer um bolo de milho, a gente coloca um monte de coisa gostosa, né, mulher? Isso, Também. então o que acrescenta, o que é acrescentado ao milho é que vai fazer você engordar. Aí você vai e coloca um leite condensado, você vai e coloca um leite de coco, o açúcar e enfim, né? Aí depois engorda e diz o quê? A comida de milho me engordou na época junina. Pra E isso. outra informação, o milho também, ele tem também essa propriedade de saciedade, entendeu? Você fica saciado. Então, ele ajuda a controlar também os níveis de açúcar no sangue. No sangue, que Então, legal. é muito bom mesmo. Legal. Muito bom. Muito bom saber, já quero mais milho, sabe? Se não tiver milho em casa, eu acho que eu já vou procurar comprar milho, que é para poder a gente consumir, sabendo já de tudo isso, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui, eu tô até com um caderninho, né? Porque são perguntas de alunos, Sim. e aí a gente vai anotando, porque os alunos estão curiosos para saber das informações. Então aqui, tem algumas receitas, os alunos perguntaram assim, tem receitas que elas são mais recorrentes, que nessa época o pessoal consome mais. Sim. Que receitas são assim? Que comidas típicas são aquelas que as pessoas mais consomem? Nossa, assim, No mais festejo recorrente, junino, Festejo junino, a pamonha, a canjica, o bolo de milho, entendeu? Essas são as mais recorrentes. É o que a gente mais consome por aqui, realmente. Isso. Eu amo pamonha. É. Eu sei cozinhar, gente, e faço um monte de coisa. Agora, a pamonha, professora, eu ainda não consigo. É trabalhosa. Porque tem que ralar, tem que ter o ponto para não dar um gosto, né? Senão fica um gosto Isso, ruim. E aquele amarrar na palha é uma verdadeira técnica, né? Que a minha avó obra de fazia. Ela fazia assim. Amarrava, já estava pronto. Amarrava, já estava pronto. Show É de uma bola. verdadeira obra de arte. Muito bem. E aí, como você falou, isso é recorrente agora nessa época. Sim. Mas durante o ano inteiro, você já tinha falado que a gente consome coisas como o cuscuz, né? Isso. Ai, minha Cuscuz. gente, e hoje tem cuscuz de todo jeito, né? Tem cuscuz recheado. Até que a nova moda agora é sorvete de milho. Sorvete de milho, é verdade. Então, Entendeu? possível. Tem várias receitas com milho que você pode utilizar, entendeu? Essa iguaria tão preciosa, né? Que é coisa fruto boa. do nosso Nordeste. Que coisa boa. Olha, professora, nós ficamos sabendo que você veio aqui falar do milho e que você ia trazer alunas para fazer uma receita de alguma coisa de milho pra gente. É verdade isso? É verdade. Meu Deus do céu. Então a gente vai conseguir fazer agora durante o programa uma receita de que você trouxe o quê pra gente na receita? Vai fazer receita de quê aqui no programa? Nós trouxemos um bolo de milho. E quem vai executar a receita do bolo de milho são as alunas. As alunas. Uau! Então a gente vai dar uma saidinha desse cenário e vai na cozinha, não é isso? Com certeza. E aí você vai direcionar as meninas que elas vão fazer uma receita de bolo de milho para você que está aí em casa. Então fica de olho. Bom, já estamos aqui na cozinha, todos os ingredientes preparados. Tirei minha máscara agora para poder falar, né? Mas aí
A professora Ianês vai dar continuidade a essa parte do programa, executando a receita do bolo de milho que ela falou lá na entrevista, no início. Então, professora Ianês e as alunas que vão se apresentar, não é? Você é a... Mona Lisa. De que série, Mona Lisa? Oitavo C, professora Neila, Neila. de Ciências. De Ciências. Emily Vitória, nono D, a professora Ianês. Sim, senhora. Então, estamos aqui com alunos de várias turmas de oitavos e nonos anos da Escola Luzinete. E agora, né, com vocês, professora Ianês vai colocar na prática a questão das delícias das comidas feitas desse cereal tão cultivado aqui em nosso meio, que é o milho. Fique à vontade, professora. Pode até tirar a máscara, se for melhor para falar. Então, vamos dar continuidade ao nosso bolo de milho que foi apresentado, né, inicialmente lá com a Irineide. Agora nós estamos aqui com a nossa aluna Emily Vitória e a Mona Lisa, para a gente fazer o bolo de milho, tá? Então, nós vamos precisar de 90 gramas de fubá, Que eu vou colocar. 290, corrigindo. 290 de milho. 200 ml de leite de coco. 130 ml de óleo de soja de preferência. 290 gramas de açúcar. E vamos precisar de uma colher de fermento cheia. E farinha de trigo para untar a forma. Ovos. E 3 ovos. Aí nós vamos colocar no liquidificador E bater. e bater. Eu vou pôr o açúcar agora. Agora eu vou pôr o açúcar aqui. E agora vamos bater. Agora vamos colocar os ovos. E é uma colher pra mim quebrar. E agora vamos bater. Em seguida vamos colocar a massa batida de uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. Pode bater não mais? Agora vamos levar ao forno por 40 minutos. No fogo a 180 graus. 180 graus. Olha só, então agora nós tivemos a receita executada pelas meninas. Vem cá, meu amor. Orientada pela professora Ianês. Daqui a 40 minutos o bolo vai estar pronto e a gente vai mostrar para vocês. Mais tarde, assim que ele sair do forno, não é, meninas? Daqui a pouquinho a gente mostra. Muito obrigado e até daqui a pouco. Então, você que ficou aí esperando por nós, muito obrigada.
40 minutos se passaram e o bolo tá prontinho, quentinho e delicioso. Vamos ver. Vem cá, meninas, traz o bolo. Traz o bolo para mostrar. Vem cá, professora Ianês. Mostra o bolo aqui. Olha aí o resultado da orientação da professora de ciências, né, professora Ianês. E a gente vai provar do bolo, né? Provar, se deliciar. E aí, meninas, qual foi a experiência de fazer o bolo? Foi ótima, foi ótima com a presença das duas professoras do Flávio, né? Temos que agradecer a orientação da professora. Teria sido se não tivesse a orientação. Que coisa boa! Então, o bolo é super fácil, de liquidificador, qualquer pessoa que está em casa pode fazer. E a gente daqui a pouco vai provar e vai deixar umas fotos aí para vocês verem, tá bom? Obrigada, viu, meninas? Professora Ianês, pode finalizar. Estão de parabéns, viu? E vamos lá, vamos fazer em casa. Amanhã é o dia dos namorados. Vocês, vamos lá participar, comer aquele bolinho, né? E amar. Isso mesmo, amar. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. E aí, gente, esse foi o nosso projeto. Gostaram? Então vamos lá, só para relembrar. Oxente, o que seria do Brasil sem essa gente inteligente? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor, com muito carinho. Como já falei da outra vez, no próximo ano vai estar todo mundo dançando aquele forrozinho, mas vamos segurar um pouquinho, vamos esperar a pandemia passar. Quero agradecer de coração ao nosso secretário, Charles Anderson, por todo o apoio, por toda a dedicação, por ter segurado a barra desse projeto e estamos juntos sempre. E ao nosso prefeito, Jorge Clemente, pelo carinho que ele proporciona a nós da educação. Agradecemos de todo o coração, não é isso, Rosilda? E também não podemos deixar de agradecer também ao empenho de todos os professores, aos pais, aos alunos que estavam ali dando o seu melhor, apresentando esse projeto junino que foi grandioso para a educação de São Miguel. E vamos em frente, que logo, logo estamos todo mundo junto na escola. Bom recesso! E valeu o aprendizado! Não é isso? Ao nosso corpo técnico da escola Luzinete Lindalva Jatobá, e nossos sinceros agradecimentos e um bom descanso a todos!